Amados irmãos e irmãs, quinta-feira especialmente dedicada à adoração ao Senhor no tão sublime sacramento. Nele nós aurimos forças para a nossa caminhada cristã, para continuarmos nesse processo de edificarmos a igreja de nosso Senhor, construída sobre a rocha que é Pedro, o primeiro Papa, o primeiro líder a quem o Senhor confiou a sua própria igreja. E é interessante que o Cristo, antes de confiar a Pedro esta tão especial missão, primeiro ele quer saber acerca da sua identidade. Quem é Jesus? A grande pergunta do Evangelho é: quem é Jesus? Primeiro ele pergunta: o que os outros estão falando a meu respeito? E as opiniões, como opiniões apenas, são as mais variadas e equivocadas. Depois ele volta a pergunta para aqueles que estão mais próximos, para os seus apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Há uma grande diferença. O achismo, a opinião de quem está longe e acha que sabe, e a verdade de quem caminha unido a Jesus. O Evangelho quer nos revelar isso. E no mundo de hoje, meu amado irmão e irmã, isso se faz mais gritante ainda. Se você abre, por exemplo, as redes sociais, as opiniões sobre Jesus são as mais variadas, algumas muito loucas até, estapafúrdias, heréticas, por assim dizer. E aí nós aprendemos do Evangelho que para conhecermos Jesus, nós precisamos estar pertinho dele, caminhar com ele, aprender dele, deixar que ele seja o nosso mestre e guia. Hoje nós celebramos na igreja a festa, a memória, melhor dizendo, de São Domingos Gusmão. Como ouvimos no princípio da Santa Missa, ele foi o fundador da ordem dos pregadores, dos frades dominicanos. Lá na Idade Média, a igreja enfrentava esta onda das heresias, as opiniões equivocadas sobre Deus, sobre Jesus. E aí surge este santo, suscitado pelo Espírito Santo, para que possa proclamar a verdade. Em meio a tanta confusão, Deus continua chamando homens e mulheres para conduzirem o seu povo. E aí São Domingos é este que vai se dedicar à pregação explícita do Evangelho, se preparando muito bem para isso, inclusive os seus seguidores da ordem dos pregadores, e que vai combater de forma frontal esta heresia dos cátaros, que menosprezavam os sacramentos da Igreja de Cristo Jesus. Então o Senhor faz surgir um luzeiro, uma seta que aponta para a verdade que é Jesus. Em meio a tanta confusão, às trevas, à escuridão, Deus não nos abandona jamais. Porque ouvimos no Evangelho, o poder do inferno jamais poderá vencer a Igreja de Cristo Jesus, construída solidamente sobre a pedra, a rocha. Então, meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos hoje renovar o nosso sentimento de pertença à Igreja de Cristo Jesus, também a nossa disposição para servir, que nós não fiquemos acomodados, indiferentes, apáticos, anestesiados, mas que possamos arregaçar as mangas para servir a Deus, especialmente na comunidade igreja. É triste vermos tantos que se dizem cristãos hoje ainda, como no tempo ali de São Domingos, mas que se deixam levar pela maré da confusão. Cuidado, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Então, que nós possamos nos voltar para Jesus com esse compromisso sincero de segui-lo. Porque Pedro, que recebe a missão do Senhor por ter dado assim aquela
acertada, fala sobre quem é Jesus, porque dele estava muito próximo e também porque recebeu esta revelação do Pai. No primeiro momento ele vai muito bem, mas depois quando Cristo fala que vai sofrer, carregar a cruz, morrer para nos salvar, ele fala: Deus não permita tal coisa. Aí Jesus o repreende: vai para longe de mim, Satanás. A tradução mais acertada não é essa, é uma que fala assim: vai para trás de mim. Ou seja, para dizer que Jesus é o mestre. Nós devemos segui-lo, nos colocarmos atrás dele, para caminharmos tendo-o como nosso caminho, verdade e vida. A luz que nos ilumina, que faz a nossa vida valer a pena e, claro, dá sentido ao nosso existir. Então, que nós possamos contar com a intercessão de São Domingos, que, dentre tanto bem que fez para a igreja de Nosso Senhor e para tantos do seu tempo, foi ele que ajudou as pessoas mais simples no seu tempo a nutrirem a devoção do Santo Rosário. Devoção essa tão forte em nossos tempos, tão bela. A Jesus por Maria. Então, que nós possamos nutrir este amor ao Senhor Jesus e, claro, sermos dignos das promessas dele, hoje e sempre, assim seja. Amém.